Olá, queridos, bem-vindos a mais um encontro aqui comigo, Plínio de Souza. Hoje, algo diferente. Hoje nós vamos ter um estudo de caso. Eu vou entrevistar aqui o Gerson, que tem uma história incrível aqui para contar pra gente. Todo dia, ao meio-dia, vocês vêm me acompanhando, tenho várias ações aqui. Ontem foi atendimento ao vivo, não é? De uma pessoa com depressão, foi um atendimento bem profundo. Antes nós tivemos aí aplicações da PNL, tivemos também lá no sábado, na segunda-feira, tivemos sobre PNL aplicada a crianças, né? No dia da criança e tal, PNL aplicada a pais e filhos. Hoje temos um estudo de caso com o Gerson, que já deve estar entrando, deixa eu ver se ele já está aqui. Não, já está chegando. Então é uma oportunidade aí para vocês perceberem não só uma transformação de alguém, mas uma capacitação de alguém também na área, bem bacana. Então todo dia é algo diferente. A gente está aqui nessa série de lives, todo dia ao meio-dia, já esquentando para a Imersão Reprograme Sua Mente. Imersão Reprograme Sua Mente vai acontecer agora, de segunda a quinta-feira, 4 dias de muita transformação. Chama todo mundo, é gratuito, o melhor da programação neurolinguística. Eu estou preparando para você, para que de fato você tenha aí uma experiência incrível. Tá? Se inscreve, o link está na bio. O Gerson já está aqui, deixa eu chamar o Gerson. O Gerson está entrando. Olá, Gerson! Olá, Plínio, boa tarde. Boa tarde, Boa tarde a bem-vindo. todos. Obrigado. Muito obrigado aí pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com você. Que Obrigado a joia! todos aí que estão assistindo esta live. Que ótimo, Gerson. Prazer ter você aqui com a gente. Você que muitas vezes acompanha as lives aqui também, né? Volta e meia eu consigo ver algumas pessoas que estão presentes. E é sempre gostoso ver que você está lá prestigiando também. Muito bom. Sim, sempre. Você é um grande mestre para todos nós, né? E sou suspeito de falar, porque eu tenho uma vida antes e depois da ápice. Então, por isso, do prestígio para mim é um prazer sempre, quando eu posso. Então vamos lá, né, Gerson? Essa é a ideia, a gente começar por esse assunto, então. Né? Enfim, o que te trouxe a ápice? Como era a tua história antes de chegar na ápice? Né? Acho que pode ser rico aí para as pessoas descobrirem possibilidades, enfim, a partir da tua história. Sim, sem dúvida. Bom, a minha história, eu vou falar sobre a minha questão de carreira, né? Eu, antes de conhecer a Ápice, eu iniciei, minha história começa no mercado financeiro, profissionalmente. Eu iniciei no mercado financeiro no ano de 88 e fui até 2013. E tive uma carreira de sucesso lá, né, no banco, porque eu entrei lá contínuo, saí de lá gerente, enfim, foi uma bela carreira. Mas, ao sair do banco, eu já iniciei um trabalho de consultoria na área financeira também. E nesse inteirinho do meu trabalho na consultoria, eu passei a atender alguns clientes, e um desses clientes me sugeriu uma sociedade, um ramo que eu não tinha a menor, que era no ramo de automóveis, né? Eu comprava carro para mim como pessoa física, né? Como usuário, e não como comprador ou vendedor de veículo. E aí, a partir desse momento, eu passei por um período muito duro, né? Foram aí 5 anos da minha vida bastante difícil, porque esse sócio, ele entrou com a experiência, eu entrei com o recurso que eu tinha recebido de quando eu saí do banco. E aí eu consegui ainda segurar as lojas, que eram 2 lojas, por 2 anos, perdão, né? E foram 2 anos bastante insistentes, porque quando a gente entra num negócio, você não entra para quebrar e nem para ser derrotado, né? E acabou que as empresas eu acabei tendo que encerrá-las, dos males o menor, vamos dizer assim, que eu não estava tomado em banco, né, com a empresa. Se eu tivesse tomado dinheiro em banco com a empresa, e aí seria muito pior.
E aí, ô Plínio, quando se deu esse encerramento dessas empresas, dessas lojas, eu entrei num processo de depressão, porque foi um período muito difícil, muito duro. A indústria, o mercado de automóvel na época também entrou numa recessão muito forte, né, que foi final de 2015 para 2016, foi quando isso ocorreu. E aí você imagina, cara, eu era um executivo de banco, virei empresário, um empresário depois falido, e me vi numa situação que eu não tinha para onde mais ir. Pra você ter uma ideia, nesse período, cara, eu sentia medo de dirigir carro. Você vê, eu tinha loja de carro, e quando eu tive esse problema com a empresa, eu entrei num processo assim, terrível que eu passei a ter medo de dirigir carro. Então foi um pedaço muito duro, muito difícil, e aí 3 ou 4 meses depois desse evento, eu me via numa situação que eu tinha uma família, apesar de eu não ter filhos, né, mas eu tinha uma família, eu era casado, eu tinha uma família com 3 filhos, e eu não podia deixá-los assim à deriva, né, apesar da minha esposa também trabalhar, tem a empresa dela, mas na época, como eu falei, a indústria estava muito difícil. E aí eu me vi numa situação que eu não sabia o que eu fazia mais, cara. Eu comecei a pensar um monte de coisa. Eu confesso aqui, eu vou falar ao vivo até, que eu nunca falei isso. Mas eu cheguei a pensar, inclusive, em atentar contra a minha própria vida, né, nessa situação, né? Desculpa que Imagina, já só. foi um momento muito duro, porque não tinha mais para onde recorrer, sabe? Meus pais me ajudando bastante, meu sogro, minha sogra também na época, enfim. Acabou que eu não tinha. Um dia eu levantei, eu coloquei na minha cabeça que eu não tinha nascido com aquela situação e que eu tinha que seguir minha vida. Eu procurei um psiquiatra na época, que foi um anjo assim na minha vida, né, o Dr. Celso. Esse cara, ele me falou uma coisa um dia que eu levo comigo até hoje, né? Isso virou como se fosse um mantra para mim. Que ele falou para mim assim: Gerson, você está nessa situação porque você é um cara muito honesto, cara. Porque o que acontece, Plínio? Deixa eu fazer um paralelo nessa questão da honestidade, né? E aí depois, mais na frente, eu vou falar como é que eu enxerguei isso através da PNL também. Eu tinha muita dificuldade, cara, de falar algo, de me comprometer com algo e não cumprir com aquele algo, né? Mesmo que aquele algo não dependesse de mim. Era muito difícil para mim isso. Então eu sempre fui muito correto com as minhas coisas. E aí, a hora que eu vi que tinha alguns compromissos que eu não conseguia honrar, e tinha inclusive amigos meus envolvidos nesse negócio, porque eu acabei recorrendo a amigos, e eu perdi uma grande amizade, e assim, não é que eu perdi, né? Se afastou, porque eu fiquei devendo um valor para essa pessoa. E aí isso me pegava muito forte. E aí o psiquiatra falou assim para mim: Gerson, você está nessa situação porque você é muito honesto, cara. Porque se você não fosse honesto, cara, seria mais um, você ia tentar outra coisa e bola para frente. Como você é muito honesto, então você está desta forma. E aí o que ele me falou? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. E aí que eu falei que isso virou um mantra para mim. O que você consegue resolver, você resolve. Mas o que você não consegue resolver, resolvido está. Aquilo foi uma virada de chave, assim, porque, de fato, tem coisas que não dependem exclusivamente de você. O que depende exclusivamente de você e for possível resolver, você vai lá e resolve. Agora, o que não dá para resolver, resolvido está. Paciência, no momento adequado você vai conseguir resolver. Eu acabei, eu assimilei isso e o que eu fiz? Eu fui procurar uma outra atividade. E aí, olha só que interessante essa história. O ex-marido da minha esposa, que é pai dos filhos dela, inclusive, ele trabalha com táxis, né? Acho que travou aí. Não, tá indo, tô te ouvindo. Tá vindo? Tá, então tá, vamos lá.
ele trabalha com táxi. E ele, a filha mais velha dele, que é a minha enteada, foi falar com o pai, vendo a minha situação daquele jeito, e ela ficou com muito receio de vir falar comigo, porque ela sabia da minha história, ela sabia de onde eu tinha vindo e tal. E ela veio conversar comigo, falou, Gerson, você já pensou em trabalhar de táxi? Eu falei, não, eu nunca pensei, não tenho essa... Nunca passou na minha cabeça, né? Ela falou, não, porque meu pai perguntou por que você não tenta trabalhar com táxi? Ele te ajuda, ele tem um alvará lá na Barra Funda e tal, e te ajuda, você paga um valor lá de um aluguel do alvará e toca o barco, enfim. Eu acabei aceitando e acabei ficando 11 meses nessa atividade como taxista, né? E no táxi, cara, eu acabei ainda encontrando algumas pessoas que me viram no banco, que eu era da diretoria do banco, e essas pessoas de agência, falaram, nossa, mas você é aqui e tal, e, enfim. Naquele momento, para mim, foi até um pouco difícil, né? Até uma questão de ego, mas é tudo bobagem, se você parar para pensar, você fala, pô, o que tem a ver, né, cara? É importante você ganhar seu dinheiro honestamente, desde que não seja ilícito, não é? E eu fiquei 11 meses. E aí, Plínio, nesses 11 meses, eu acabei conhecendo uma pessoa, uma passageira, na verdade, que eu estava saindo para trabalhar, me sugeriu, me pediu para deixá-la no metrô, eu fui levando, e nesse trajeto do metrô, ela perguntou para mim, ela olhou para mim e falou assim, olha, você não é taxista, né? Eu falei, sou taxista, eu até assustei, porque na época estava começando os Ubers, né, e os caras oferecendo um atendimento totalmente diferenciado, com bala, água nos carros e tal, e taxista tem aquele estigma de que o cara enrola, o cara rouba, né, na corrida, e esse é tudo folclore, né, porque o taxímetro não tem como você fazer isso, né, até tem você implementar, mas se você for pegar um crime e tal, e eu, como falei, eu tenho muita dificuldade de me comprometer com uma coisa e fazer outra, então eu sempre agi de forma muito correta nesse sentido também. E ela falou para mim, Gerson, você não é? Eu falei, não, sou. Ela falou, me conta a sua história. Aí eu contei essa história, esse breve relato que eu dei aqui. Ela falou assim, então, lá na empresa que eu trabalho, está fazendo um processo seletivo para gerente financeiro, você não quer participar? E eu confesso a você que naquele primeiro momento foi para mim assim, eu falei, não deve ser, isso aí deve ser mais um, porque na época minha esposa, ela pegava meus currículos e saía disparando para essas agências de emprego e tal. Cheguei a ser chamado em algumas, os caras olhavam e falavam, pô, mas para o cargo é muito alto o seu currículo. Aí eu ficava num dilema, falava, se você estuda, você não tem emprego, se você não estuda, você também não tem emprego, né? Olha a situação do país. E aí eu falei assim, não, tá bom, eu aceito. Ela me deu um cartão, eu deixei meu telefone. Dia seguinte, ligaram em casa, minha esposa me ligou e falou, ligaram da empresa tal para você participar de um processo seletivo. Eu falei, não acredito. Eles vão te ligar. Aí me ligaram, vim fazer o processo seletivo. Eram 3 etapas, passei pelas 3 etapas. Eu estava concorrendo na época com 13 candidatas, só tinha eu de homem. E acabei sendo aprovado e é onde eu estou como CLT até hoje nessa empresa, né? Até o Marcão um dia, o Marcos, que está aí com você na Apps agora, me falou uma certa vez que a magia está na rua. Ele usa esse termo e é a mais pura verdade. Você vê, eu jamais imaginaria que no táxi eu encontraria a minha recolocação no mercado, né? Muito pelo contrário, eu não tinha a menor esperança de que algo iria mudar naquele aspecto. E aí passou, eu entrei na empresa, passei a trabalhar e continuei com as dificuldades, porque ficaram alguns compromissos para trás. Nesse intermédio aí também, a minha esposa foi acometida também com uma depressão forte, ela estava com bipolaridade, enfim, foi diagnosticada com bipolaridade. E aí acabou passando esse período, nosso casamento acabou também sucumbindo, né? Foi uma fase duríssima para mim, porque uma pessoa que eu amo profundamente, assim, eu tenho um amor muito forte.
E aí, cara, através dela também, ela me falou que tinha feito um curso num instituto e que falava de PNL. E aí eu comecei a ouvir um monte de gente falando de PNL e tal. Eu falei, mas o que é PNL? Eu nem sabia o que era PNL. Aí ela me contou sobre a PNL, que ela tinha feito lá nesse curso. Ela falou, eu acho que seria muito bom se você pudesse fazer para você, porque vai abrir muito a sua visão de mundo e tal. Desculpa a minha emoção, porque realmente me toca muito essa história. Imagina. E Corajoso e aí, Plínio, bonito, né? Ver isso em você. e aí, cara, eu comecei a pesquisar. E quando eu coloquei PNL lá, primeiro nome que me veio lá, Plínio de Souza. Eu falei, deixa eu ver isso aqui. Comecei a pesquisar, não titubeei, entrei no site da APS. E aí começou a mudança de vida mesmo, de história. Uma pessoa muito acolhedora, que é a Tati Goulart, que é da sua equipe aí, que eu só tenho que agradecer, eu falo isso para ela sempre. Eu jamais vou esquecer o que essa moça fez, assim, da forma como ela me acolheu, como foi negociado para eu poder entrar. E aí eu fui fazer o meu primeiro curso do Practitioner em PNL. Quando eu fiz o curso, acho que na quarta ou quinta aula, eu fui falar com o Lucas. Eu falei, Lucas, eu acho que eu vou fazer disso uma profissão, cara. Eu não vou fazer isso só para mim, não. E comecei a conversar, à época, com a minha ex-esposa sobre o curso, né? Acabou que o Lucas falou assim, Gerson, você tem todo o perfil para isso. Outra história que eu também jamais imaginei fazer, né? Nunca. E aí, cara, fui fazer a formação e fui lá no Wake Up. Quando eu vi aquilo lá, aí eu enlouqueci. Eu fiquei extremamente encantado com a estrutura, a forma, o que a APS entregou e entrega até agora, né, até hoje, porque hoje eu me sinto pertencente da APS. E aí eu resolvi fazer a formação completa. E quando eu entrei para a jornada da formação completa, terminei o Practitioner, já iniciei a constelação. Terminei o Practitioner, aí fiz o coaching, né? Terminou o coaching, fiz a constelação, terminou a constelação, fui para a mentoria. E, cara, de lá para cá, e quando eu iniciei a constelação, eu passei a fazer atendimentos. E aí, quando eu concluí a constelação, eu me credenciei na ABRAT, na Associação Brasileira de Terapeuta, então hoje sou terapeuta profissional também. E aí, Plínio, aí a coisa mudou de figura totalmente, né? O meu casamento restabeleceu, para mim, essa é a minha maior vitória, sabe, cara? Ter minha mulher, minha família de volta. Esse é o grande ganho que eu falo que eu tenho, sabe? Para mim é o meu maior ganho. Tá aqui, ó. E graças a Deus, cara, a coisa tá andando, tá fluindo. Tô atendendo todos os dias, eu atendo um cliente por dia, por enquanto, porque eu tenho outras atividades, né? Então, depois disso, que eu fiz a minha formação, eu abri uma empresa agora de consultoria, que eu estou iniciando ela, de consultoria jurídica e financeira. Então, eu tenho o meu trabalho aqui na empresa, que também eu tenho que ser muito grato a Deus por ter aberto essa porta aqui para mim, os empresários aqui, o Dr. Arthur e o Amilcar, que são os caras que são... cara, não tem nem palavras para descrever esses caras, porque o que eles fazem aqui por nós e por mim especificamente, eu só tenho que agradecer. Tanto é que você vê, eu estou no ambiente da empresa, no meu horário de trabalho, e estou aqui, né, na live, podendo ajudar outras pessoas. Espero que ajude outras pessoas com esse meu relato. Mas o maior ganho, como eu te falei, para mim, o maior ganho, sem dúvida nenhuma, além da minha transformação como pessoa, muitas crenças que foram quebradas nesse interim, porque eu tinha muita coisa, muita coisa. Passei
lá nas aulas do practitioner, da constelação em atendimento, porque a gente acaba sendo atendido também. Eu acho isso um grande diferencial da ápice que vocês fazem. E me abriu muita mente. E, assim, então, além desse ganho como pessoa, essa conquista, essa reconquista da minha família não tem preço, não tem dinheiro que pague isso no mundo, sabe? Então, vou ser eternamente grato, primeiramente a Deus, aos meus familiares que também me proporcionaram isso, e a você, através da ápice, porque realmente muda a vida, transforma, cara, é transformador, é libertador, eu acho que é essa que é a grande verdade. Que bacana, né, Gastão? Incrível ouvir a sua história aí, né? A sua jornada. Você, enfim, cresceu, depois ousou empreender, quebrou. Enfim, como a maioria dos empreendedores, né, em algum momento da vida quebraram e agora você está empreendendo de novo. Como a maioria dos que tiveram sucesso, são aqueles que persistiram, né? Sem dúvida. E nesta quebra você sofreu muito porque você ficou devendo pessoas e é muito desafiante dever pessoas, principalmente quando quem está devendo é uma pessoa ética, uma pessoa com princípios, é muito desafiante, eu já passei por isso também, né? Enquanto empresário, que acabei me tornando também, né, do desenvolvimento humano, tem um instituto razoavelmente grande, né? E saber essa sua história, poxa vida, né, que caramba, você chegou na ápice e descobriu uma oportunidade profissional com isso, se apaixonou por essa atividade, né, de ajudar a transformar pessoas, e que se transformou muito nos cursos, né? Nos cursos você se transformou muito. Você falou que mudou muitas crenças. O que mudou em você? Muito. O que você evoluiu? Ah, O que te ajudou? O que a PNL ou a constelação? O que o curso te ajudou no sentido de conseguir reorganizar o seu casamento, de outras crenças na vida como um todo? assim, o primeiro que eu posso falar muito, que para mim é muito forte, é eu ter a compreensão, porque veja só, Plínio, eu venho de uma família evangélica, e assim, uma igreja bastante ortodoxa, né, muito tradicional e tal. Eu não vou citar nome da igreja aqui, porque não vem ao caso e tal, mas assim, a minha família, desde os meus avós, né, dos meus avós, já vem nessa religião. E eu, como sempre, eu dizia que eu era a ovelha negra, porque eu sempre ia na contramão de tudo, né, cara? Eu sempre fui muito contestador, assim, eu sempre quis saber porquê das coisas. E eu nunca me conformei com, porque sim. A pessoa me responder porque sim era terrível para mim, porque eu falei, não, porque sim não existe, tem que saber o porquê. E eu sempre fui muito crítico, assim, aos meus pais, principalmente, por questões religiosas, sabe? Então, o que mudou em relação a isso, né? Que para mim foi um grande ganho. Eu passei a entender que eles têm também a limitação deles. Assim, os meus pais, eu não posso querer me colocar acima deles, melhor que eles, maior do que eles, em hipótese alguma. E eu tinha que compreender que o que eles fizeram por mim, pelos meus irmãos, é o que eles tinham de melhor para oferecer. E quando eu aprendi a acolher isso, que era o melhor, que eles tinham, que era o melhor a ser oferecido para nós, aquilo para mim me tirou um peso das minhas costas, porque eu achava que eu que estava todo errado, ou eles estavam errados, e vivia num conflito absurdo com isso. Então, hoje eu tenho essa consciência de que eles fizeram e fazem o que é melhor, o que eles podem fazer, o que está na possibilidade deles, e foi assim, e não tem como voltar. Outro ponto que a PNL me ajudou, desculpe, só para eu Não, concluir. vambora. Eu ia falar só que assim, que olhando de fora pode parecer, não, mas óbvio nada. Para quem Não, não está é. nesse processo posicionado, quem tem reivindicações, críticas em relação aos pais e sente o peso disso na própria vida, no relacionamento e como pai e mãe representam o outro fundamental dentro da gente, é isso que a gente projeta no mundo, isso impacta a vida como um todo. Então, reorganizar Muito. isso de uma maneira plena, assim como aconteceu com o Gerson, a gente tem esse depoimento. Putz, tirou um peso gigantesco da minha vida, né? Das minhas costas, isso.
Porque assim, o que acontece? Uma coisa que eu aprendi que a PNL traz muito forte, né? A gente, o que aconteceu lá no passado, aquilo que está lá no passado, aquilo lá virou uma história. Você não consegue modificar lá o passado, né? A gente trabalha hoje para fazer diferente, mas a história ela está feita, já aconteceu, então é acolher aquilo com amor. Esse é o ponto, acolher com amor a sua história. Porque quando eu passo a contestar a minha história, que eu não aceito aquela história, eu fico preso lá, eu não me solto daquelas amarras, eu não consigo caminhar, eu não consigo avançar. E isso acaba reverberando, inclusive, nos que convivem conosco, né? Então, o que me ajudou muito através dos cursos, né, das formações que eu fiz na APS, foi isso. Eu acolher isso, eu ter essa compreensão de que esse passado, essa história que eu tenho da minha família, dos meus antepassados, dos meus pais, dos meus avós, para eu estar como eu estou hoje, houve um caminho muito duro, muito árduo lá, que eu preciso reverenciar e acolher isso, sabe? E não contestar por que foi assim, eu não concordo que foi. Uma vez que eu fazia isso, eu vivia em conflito comigo mesmo, não com eles, né? Era eu comigo mesmo, né? Contestar a religião. Religião é algo muito grande, muito maior do que nós, que também eu fui aprender isso lá dentro da programação neurolinguística, né? Na parte de identidade e tal, não sei se você vai entrar nesse tema depois, mas é isso, né? É ter essa compreensão de que a religião está acima. Então, assim, você não é obrigado a seguir aquilo. Você define onde você quer caminhar, o que você quer trilhar. Agora, a sua história no mundo, ela existe, ela está aí. Acolha isso. E quando você acolhe isso Quando eu aprendi, Plínio, que todo comportamento é útil em algum contexto, isso vira a chave. Isso vira a chave. Todo comportamento é útil em algum contexto. Eu me lembro muito bem que no dia que nós tivemos uma aula dessa, né, que falava sobre comportamentos, e eu perguntei pro Lucas, é uma pergunta dura que eu fiz para ele. Eu falei, Lucas, mas como é que pode um criminoso, um estuprador, eu usei esse termo até, ter uma intenção positiva no que ele faz? Então, assim, o Lucas, com muita sabedoria que ele tem, que vocês têm aí, falou, Gerson, tem a intenção positiva para ele. Não vamos entrar na questão, né, do agressor e vítima, não vamos entrar nesse campo. Mas do ponto de vista de comportamento, para ele tem uma intenção positiva. E aí você fala, faz total sentido. Então eu não posso querer questionar comportamento, o que ocorreu, como ocorreu, por que foi assim. Aconteceu, tá? A história está feita. Ou seja, né, os pressupostos da PNL fizeram muita diferença para você, né? Fizeram você ampliar sua visão de mundo sobre si. Total. Sobre mapa e território, sabe? Uhum. A minha visão de mundo, a minha visão subjetiva. E aí isso foi decisivo também para mudanças de comportamentos em você, na vida e profissional, relacionamento? Como é que foi? Muito, Plínio. Por exemplo, eu vou te falar uma história que eu confesso a você que até me dava um certo constrangimento falar sobre esse tema, né? Eu nunca fui homofóbico, não sou contra qualquer tipo de discriminação, principalmente violência. Mas eu sempre tive muita dificuldade de compreender essa questão do homossexualismo. Eu verbalizava isso. Eu cheguei ao absurdo de dizer, e eu vou falar aqui de cara limpa também, assim, é a primeira vez que eu vou falar dessa forma, estou escancarando aqui. Eu cheguei ao absurdo de dizer que eu preferia ter um filho bandido do que um filho homossexual. Tamanha visão fechada. Então isso me trazia muita... Eu tinha muita dificuldade, cara, de entender isso. E aí, de novo, né? Olhando do ponto de vista da PNL, dos pressupostos que a PNL traz, o mapa não é território. O meu mapa
era esse mapa, mas o território não é isso. Ou seja, o mundo real não é aquilo, né? Qual é o problema do comportamento da pessoa? Isso não muda nada nela, do ponto de vista de cidadania, do ponto de vista de ser um ser humano, porque ele é um ser humano. E eu tinha muito isso, assim, dentro de mim, e eu não conseguia compreender. E aí eu me remetia à questão religiosa, às vezes. Pô, mas Deus não fez isso. Como não? A cegonha veio e soltou assim, pá! Nasceu assim. Né? Eu estou sendo um pouquinho raso, mas é a verdade, cara. Não, tá super compreensível, Gerson. Entendeu? Uhum. E aí eu passei a ter essa compreensão. Eu falei, não é isso. Tem um porquê disso, tem um motivo disso. E para eles também é terrível, né, cara? A pessoa que tem essa opção, Eu não diria opção, eu não diria opção, eu diria condição. Condição, né? Essa condição, eu imagino a coragem que precisa ter para assumir isso perante a sociedade, e já começa dentro da família, né? Muitas vezes a pessoa já se sente ali excluída, enfim. Então, quando eu tive a compreensão dessa dor, do que essas pessoas sentem, e aí a minha visão mudou totalmente em relação a isso, e hoje eu acolho, não tem o menor problema, muito pelo contrário. São exatamente como nós somos, tudo igual. Quando eu digo Deus que condição, fez. quando eu digo condição e não opção, é porque não é uma escolha, né? A pessoa não fala, ai, que legal, eu vou ser, eu quero ser porque isso é legal. Pelo contrário, né? É desafiante ser, né? Porque Muito, sofre muito muito, preconceito e tal. Então, no meu mapa, entende isso como uma condição. As pessoas se sim, percebem assim, elas se percebem que sim, esse é o impulso, assim como o hétero tem um impulso pelo sexo oposto, o homo tem assim, né? é, E hoje em dia a gente usa mais homossexualidade, não se usa mais é, homossexualismo, porque o homossexualismo remete à sim, doença. Então, hoje é exato. consenso, não se usa, o que se usa é homossexualidade. Então, né, uma expressão da sexualidade, que existem outras além, né? Hoje em dia se discute que são múltiplas, não é só hétero ou homo, são mais. Sim, Mas sim, enfim, mas tudo sim, isso, interessante sua cabeça ter aberto nesse sentido, né? Imagino que tenha aberto para muitas outras coisas ainda, né? Já são. E hoje você é sem um cara que dúvida. cuida de pessoas, que desenvolve pessoas, quer dizer, trabalhar esses princípios para você acolher as diferenças é fundamental, porque se você bate de frente, como é que você vai ajudar uma pessoa no processo de transformação dela? Né? Primeira coisa é acolher as visões diferentes de realidade, os modelos humanos diferentes, para poder ter abertura para entrar e poder acessar a caixa preta que tem lá dentro, né? E poder ajudá-la no seu processo de mudança. Ô Plínio, sabe qual que é a grande, para mim, é a grande ferramenta da PNL do meu ponto de vista? E que é bastante desafiador, e isso eu passo para as pessoas que eu atendo, é o não julgamento, cara. É você praticar o não julgamento. Isso isso faz toda a diferença. A partir desse passo que eu dei de não julgar, em que pese eu ainda faço o meu julgamento, sim, não vou ser hipócrita aqui de dizer que não, porque eu estou num processo evolutivo, como todos nós estamos, sempre, né? Uhum. Mas o não julgamento faz toda a diferença para você dar esse passo à sua evolução. Não E é interessante, julgar. e é interessante como a PNL ela operacionaliza, ela deixa palpável, né, o porquê e como, e qual é a lógica e o impacto, né? Ou seja, por que respeitar a visão de mundo do outro? Por que entender que a sua é só uma visão de mundo? Como entender isso? Né, quais os argumentos lógicos para essa ficha cair mesmo, né? Sim, sem dúvida. E impactar mudanças naturais como consequência nos seus sentimentos, comportamentos, nos seus relacionamentos, no seu olhar para o mundo. E então, só aproveitando esse tempo aqui agora, a gente está no meio do nosso papo aqui, estou entrevistando o Gerson, que, enfim, tem uma história incrível aí de superação, né, de desenvolvimento pessoal através da Ápice, aqui com a gente, nos cursos de desenvolvimento, no PNL, em outros cursos. E quero convidar você que está assistindo aí, a gente tem semana que vem a imersão Reprograme Sua Mente. O Gerson estava contando aqui que ele foi no Wake Up. O Wake Up era um mega evento transformacional ao vivo. A imersão Reprograme Sua Mente é tipo um Wake Up. Não é o Wake Up, são outros conteúdos,
né? Tem um pouquinho só do conteúdo do Wake Up, mas, enfim, 80% são outros conteúdos. E é uma imersão poderosaça, assim, do mesmo jeito. São 4 noites, das 7 às 11, de muita reprogramação emocional, comportamental, ao vivo ali, muito aprendizado, muita ficha caindo e muita técnica, o melhor da PNL, sabe, de A a Z da PNL, o melhor da PNL ali, para as pessoas, pela primeira vez. Esse é o benefícios da pandemia, né? Então, pela primeira vez, gratuitamente, online, para todo mundo, cara, né? Então, é possível. Não é possível fazer um evento gratuito, presencial, que tem um custo de centenas, né? O Wake Up custava, o custo dele ali para você fazer era centenas, entendeu? Agora, online, nossa, a gente vai fazer gratuito isso para... Vai ter milhares de pessoas, já tem milhares de pessoas inscritas. Então começa a semana que vem, aliás, é semana que vem, de segunda a quinta-feira, muita mudança. Você se inscreve aqui com o link na minha bio, vai lá na bio aqui do Plínio de Souza PNL, o link está lá, se inscreve, divulga, escreve o maior número possível de pessoas, clica aqui no aviãozinho e compartilha essa live com outras pessoas que você conhece, que você acha que se beneficiariam com esse conteúdo, né? Dá um coraçãozinho aqui, é sempre um prazer sentir a sua energia aqui com a gente. Então esse é um mega evento, né, Gerson? Estamos aí, já estou com friozinho na barriga, né? Tá chegando. É bom esse friozinho na barriga, coloca a gente, né, com energia, com prontidão, em flow, porque é um primeiro evento é sempre novo, esse friozinho na barriga é super gostoso. Então tá chegando, segunda-feira. E Gerson, então muita coisa mudou na sua vida a partir daí, né? E mudou, inclusive, que você se tornou também um terapeuta. Quer dizer, você é uma pessoa que tem o seu trabalho, cara, você tem o seu trabalho hoje, você está empreendendo agora um outro negócio e você também tem o CSLT, você está empreendendo um outro negócio e também atuando como terapeuta. Sim. E com a agenda de sou terapia estudante. lotada. Já faz um tempo que eu falo com o Jaci, e aí, Jaci, como é que tá Plínio? Só tenho vaga para daqui a um mês. É, verdade. Cara, minha agenda hoje, por exemplo, eu só vou ter agenda a partir do dia 11 de novembro. Olha aí. Quase 30 dias. Mas uma coisa interessante também, que eu encarei uma outra graduação, que eu esqueci de comentar aqui. Eu encarei uma outra graduação. E assim, como é que se deu isso, né, cara? Quando eu iniciei na Ápice, eu já tenho a minha formação de origem, né, que é na área financeira. E aí, quando eu passei a trabalhar aqui na empresa, a área da saúde aqui, eu não tinha também menor conhecimento disso aqui, né? Em que pese eu sou o gerente financeiro aqui hoje, mas é a área da saúde, então tem algumas particularidades aqui para a gente olhar. Eu fui encarar um curso de gestão hospitalar, cara, que eu concluo agora, em dezembro agora eu concluo essa graduação também. Então, além dos cursos da Ápice, da formação da Ápice, mais as minhas atividades profissionais, eu tenho também essa graduação. Aí as pessoas falam, poxa, mas que horas que você dorme? Na formação, você aprende, através, por exemplo, do coaching, que se você fizer um brainstorm e organizar isso, você consegue fazer as suas atividades com tranquilidade. Não vou dizer para você que é simples, é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, a maturação, a duração do curso não seria extensa como ela é. Porém, traz resultados imediatos. É isso que é interessante dessas técnicas que a gente aprende na Ápice, né? Solução rápida. E é solução rápida. Eu tenho casos de pessoas que eu atendi que me relatam que já estavam tratando há 10 anos, há 5 anos, com medicina com a medicina tradicional, e quando conheceu a PNL, ou a constelação, ou o próprio coaching mesmo, com 3 sessões, 4 sessões, está resolvido a questão que a pessoa vinha buscando há tempos, não é? Não estou dizendo que a medicina tradicional não deve ser utilizada, muito pelo contrário, a gente tem que ter sim, mas essas técnicas que a gente aprendeu e aprende, né, porque é um aprendizado constante, e a Ápice, para mim, como eu falei, é uma referência e será sempre, muda, cara, e com muita velocidade, é muito rápido. É óbvio que depende também da entrega, né, da sua entrega. A sua entrega, ela dita o ritmo desse resultado, mas os resultados são notórios. Eu tenho, se vocês entrarem depois lá no meu Instagram, tem relatos lá
de pessoas que eu atendi, que até pessoas com perfil para suicida, né? Tem relato lá. Então, assim, é impressionante como a solução é rápida através dessas técnicas que a gente aprendeu aí na ápice e continua aprendendo, né? Espero não acabar nunca isso. E como é que você acha que seria a sua vida se você não tivesse entrado nesse universo? Como é que ela estaria hoje, Gerson? Eu não estaria, talvez. Por tudo que eu passei, Plínio, eu não sei, cara. Sinceramente, eu tenho dúvida se eu estaria aqui hoje. Né? E se estivesse, estaria muito difícil, assim, porque eu olhando o Gerson antes e o Gerson hoje, eu era muito, apesar que eu não imaginava, né, mas eu era muito limitado, cara, muito, numa série de questões. Né? Hoje eu não tenho, né, nenhum receio de negociar, eu não tenho medo de falar não. Né? Eu tinha muita dificuldade para falar não, por exemplo. Então hoje eu falo não e explico o porquê do não. E tá tudo bem, mas eu não falava. E isso é algo que atrapalha muito a vida, né? Muito, porque você vai absorvendo, você vira, na verdade, fazendo uma analogia, você vira uma esponja, cara. E chega um dado momento que você começa a ficar tão cheio, que uma gota d'água, uma gota de suor que cai naquele copo que já está transbordando, bota tudo a perder. Foi o que aconteceu quando eu tive a minha separação, né, no meu casamento na época. Um negócio tão assim, que hoje a gente olhando, fala, puxa, não era para aquilo, né? Mas olhando o histórico, eu não colocava para fora. Eu fui absorvendo, e a coisa se degringolou por uma questão de falta mesmo de preparo, né? E quais foram as principais competências que você acha que você desenvolveu com essas formações, com esses treinamentos? Para atuar na área, né? Tá. A principal competência, que foi a que eu acabei de relatar agora há pouco, que é a do não julgamento. Essa foi para mim a principal, né? A segunda é perder perder o medo de falar não. Porque é um tripé isso daí, né, cara? Você julga, você tem medo de falar não. E você acaba não evitando a discussão, vamos falar assim. E aí isso acaba te limitando numa série de questões, inclusive profissionais. Dizendo não para si próprio, né? Não dá para dizer não para o outro, você não disse, você está dizendo para si próprio. E aí isso me fez tomar algumas decisões que eu não tomava. Né? Por exemplo, sentar com o credor e falar, olha, a minha condição é essa aqui. Eu posso te pagar X. Ah, não dá, então vou no outro, ó. Entendeu? Eu não fazia. A hora que eu puder, eu vou chegar a falar. Então, assim, como eu falei, as coisas estão entrando nos eixos, mas tudo no momento certo, e aí utilizando também aquilo que o meu psiquiatra falou lá atrás, né? O que eu consigo resolver, eu resolvo. O que não dá para resolver, por enquanto, resolvido está. Jação, então você hoje atua, né, além de estar aí fazendo acontecer fortemente também, né, as suas capacitações e, enfim, as suas competências no mercado que você atua, né, na área financeira, gestão hospitalar, agora que você está nessa área, estudando e trabalhando e tal, e também, né, abrir uma consultoria. Além disso, uma consultoria empresarial, além disso, atuando como terapeuta, com a agenda lotada. E assim, imagino que já esteja tendo bastante indicação, né, Jason? Como é que está isso? Sim. Hoje, os meus clientes, 99% são por indicação. Eu atendo, a pessoa acha aquilo incrível. Tem uma moça da faculdade que eu atendi, já me indicou uma outra colega dela do trabalho. A colega do trabalho está indicando uma outra colega da família. E assim a agenda vai se estendendo. Né? Gostoso, né? Então, assim, é muito bom, é gratificante, cara. É claro que hoje não é a minha atividade principal ainda. Eu não sei como isso vai
é, caminhar, mas é provável que isso daqui a um tempo se torne, né? Eu gosto muito do que eu faço, como eu te falei, a parte financeira tá na minha vida já há 30 e tantos anos, né? Eu comecei com 15 anos de idade, eu tenho 47, então daí dá para se ter uma noção, né? São 32 anos atuando na área financeira. Mas essa parte terapêutica, cara, eu realmente é algo que eu posso dizer. Se tem uma atividade que eu sou apaixonado em fazer, é essa. O meu grande amor profissional hoje é essa parte terapêutica. Que barato, né? E é interessante como muita gente passa por isso, viu, Gerson? As pessoas vêm É, fazer um treinamento em PNL para autodesenvolvimento. Eu mesmo, eu quis fazer porque eu precisava evoluir, eu que precisava muito mudar alguns padrões emocionais em mim. Então, as pessoas vêm para isso. E aí, nossa, porque como o treinamento é muito prático, um aplica no outro, você aplica, você assiste a demonstração da técnica e depois aplica no colega, o colega aplica em você, nos seus temas reais. Então você muda e vê o colega mudando. Então isso é algo que faz com que muita gente comece a se apaixonar por essa experiência de gerar esse benefício tão grandioso para alguém, né? sem E muita dúvida. gente, e aí de repente começa a abrir, putz, posso fazer isso também. Tem gente que começa a ter duas atividades profissionais, ou tem gente que salta totalmente para a atividade terapêutica, né? É bem Não, legal. e assim, Plínio, é uma coisa interessante, né, cara? A gente, nesse inteirinho, ocorreu a pandemia. Porque eu comecei atendendo em consultório, quer dizer, presencialmente. E aí veio a pandemia. E aí o desafio de atender utilizando essas técnicas online. Falei, isso não vai dar certo. Olha só, mapa de novo. É o mapa de novo. E aí você, Plínio, começou a fazer atendimentos online ao vivo. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Se ele pode, aí é PNL de novo. Se ele pode, eu também posso. Obviamente que ainda não estou nesse nível, vou chegar nele, de atender ao vivo online, né? Ao vivo aqui, presencialmente. E ainda não estou nesse nível. Mas hoje meus atendimentos são 100% online. 100%. Então a PNL te ajuda a você se reinventar. O tempo todo você se reinventa através da PNL. O tempo todo. Se você Maravilhoso, pode, Gerson. eu também posso. É isso aí. Me conta uma história de algum cliente que você impactou com aquilo que você aprendeu aqui na. Me conta uma história de algum cliente transformado com as técnicas que você aprendeu. Eu tenho uma cliente que é de Curitiba, e quando ela me procurou, ela estava num processo depressivo muito forte. Essa é uma das que dizia que o primeiro atendimento que eu fiz com ela, e foi só PNL pura, porque hoje eu faço integração dessas técnicas, né? Por isso, terapeuta integrativo. Então, eu integro a PNL, a constelação e o coaching. E esse primeiro atendimento com ela foi somente com PNL. Somente com PNL, né? E ela relata, cara, ela relatou que nesse primeiro atendimento, antes dela fazer esse atendimento, ela estava pensando realmente em atentar contra a própria vida. Por uma série de questões, passou por situações da infância difíceis, até alguma coisa relacionada a abuso, enfim. E aí ela veio carregando isso por muito tempo, né? Muito tempo, até que a gente acabou se conhecendo, ela me procurou, né? Porque eu tenho também, eu divulgo o meu trabalho aí através das redes sociais, eu tenho um site e tudo mais. E aí a gente começou a conversar e tal, e eu comecei a fazer o atendimento para ela gratuito também, viu, Plínio? Essa é gratuito. E aí a gente começou a fazer o trabalho através da PNL. E aí quando eu fiz lá o CBFO dela, né, para entender quais eram as questões, e aí a gente chegou numa questão dela que ela tinha muita dificuldade de cobrar pelo trabalho que ela faz, né? Ela tem panificadora.
e a panificadora era com o ex-marido, e ela deixava na mão do ex-marido, e acabava que não tinha dinheiro, enfim. E aí, através desse trabalho, esse trabalho inicial dela passar a entender que o trabalho dela tem valor e por ter valor, ele precisa também ter um preço lá, né? Porque demanda investimento, aí olhando do ponto de vista empresarial. E aí eu fiz esse trabalho focado, com foco, direcionado no valor que tem aquilo que ela entrega para as pessoas, né? O valor que ela traz, o que aquilo traz nas pessoas, o que aquilo estimula nas pessoas, e que aquela empresa dela também tem famílias por trás ali que depende daquele trabalho dela também, porque tem os funcionários, né, que tem as famílias e tudo mais. Com foco nisso e mostrando para ela que ela precisava deixar o julgamento de lado de que o que aconteceu lá atrás, como foi na minha história, a família que eu tive, a família que ela tem, que teve, da forma que ela foi tratada, que ela foi criada, que foi assim, e que aquilo não adianta ficar preso, julgando por que foi, como é que foi, por que o pai não ensinou, por que o pai deixou de ensinar. Acolher aquilo, uma técnica muito forte que você nos ensinou lá, de liberação emocional, fazendo ela buscar aquela sensação que trazia quando ela lembrava de uma situação ali, que ela me relatou, que eu não gostaria até de entrar no particular disso, né, por respeito a ela. Quando ela assimilou que ela poderia fazer aquilo de forma leve e que o trabalho dela tem um valor e aquele valor também pode ter um preço, quando ela passou a acreditar naquilo, começou a fluir o negócio. E aí eu fui integrando depois nos próximos atendimentos, eu fui integrando as técnicas de constelação, fiz um trabalho de coaching um pouco mais reduzido, porque a parte dela é muito mais sistêmica. Então, assim, para resumir essa história dela, hoje ela voltou a atuar dentro da panificadora, passou a divulgar a panificadora através de vídeos também, né, que a gente aprendeu lá na mentoria. E, além disso, ela passou a fazer um trabalho como modelo para uma agência de pessoas da terceira idade. Então, hoje ela fotografa também. Então, assim, e passou a ganhar o dinheiro dela, quer dizer, ela já está até pensando em abrir uma outra panificadora. Então, ela decolou a partir desse atendimento. E eu me lembro que no terceiro ou quarto atendimento, foi tão forte, tão significativa a questão com o pai, do julgamento dela com o pai, que ela chegou a sentir vômito, cara. Sentiu no corpo físico, né? Mas só que, assim, a partir dali ela começou a deslanchar. Ela usa esse termo, Gerson, para mim foi libertador entender aquilo. Eu deixar de julgar aquele comportamento do meu pai. Eu me colocar no papel de filha, só de filha. E aí a coisa está seguindo, está indo. Então esse é um caso que eu tenho ali que para mim me honra bastante ver o resultado dela. Qual o sentimento que te deu? O que trouxe para você perceber isso? Uma pessoa que estava ali arrasada ali na questão, né, financeira, profissional e de repente agora está querendo abrir outro ainda, né? Ampliar os negócios e alavancando. Cara, a sensação que me deu é de muita alegria e satisfação e de que vale a pena se desenvolver, se autodesenvolver. E, mais do que isso, não guardar esse desenvolvimento só para mim. Me colocar a serviço da vida. Isso, para mim, é o meu grande ganho, a minha grande sensação. Estar servindo a vida. Esse é o legado que fica. É o legado que você, Plínio, está deixando para nós, né, para milhares de pessoas aí que já passaram pela Atos. Esse é o grande legado. E é o que a gente está disseminando aí pelo mundo, pelo universo. E eu faço parte dele. Show! Aquela ideia do morrer vazio, né?
Não, morra vazio. É, Cara, entregue morra tudo, vazio. ensine tudo, passe tudo, né? Aquilo que você aprendeu, que você teve acesso, distribua, compartilhe. E Para mim agora, é, para mim é uma força enorme. Cada vez que eu assisto uma aula, como a gente está agora no Master lá, parece que uma força entra e vai aumentando a capacidade, sabe? A energia muda, a força muda, o caminhar muda, a visão muda, o mundo muda, porque eu estou mudando. show de bola, parabéns, Jação. O que que você tem para dizer para alguém que quer ser um agente transformador do mundo, assim como você? Alguém que quer fazer diferença para valer na vida das pessoas. Eu diria para que não se prenda, para que se deixe entrar nesse mundo do desenvolvimento, do autodesenvolvimento. Porque, na verdade, ele é um autodesenvolvimento mesmo que você exerce e depois esse autodesenvolvimento ele passa a desenvolver outras pessoas. Mas não se prenda, não seja, como nós vimos ontem na crença, não seja egoísta. Né? Entregue, devolva para o mundo o que você está recebendo, que ele vai te trazer em dobro. É muito gratificante você ver pessoas, como eu relatei, por exemplo, é muito gratificante você ver pessoas saindo de situações extremamente difíceis e você vê aquela pessoa plena, seguindo a vida, sem aquelas amarras, sem aqueles pesos que ela carregava, através de um trabalho que você direcionou, porque você, na verdade, não faz a coisa acontecer, de novo, né? Quem faz é o cliente. Você conduz. E a sua condução, através do seu autodesenvolvimento, se fizer uma pessoa diferente, já valeu todo o trabalho. Estou ativando os comentários aqui que estavam desativados, a gente já está indo para o finalzinho. Que já, talvez a gente possa, né, responder alguma pergunta de alguém que coloque aqui. Ó, algumas pessoas aí, inclusive, conhecem o Gerson, o Sibeli, que Fábio Navarro, o Fábio é uma referência para mim. Conheci na Ápice. Esse é um dos presentes que eu ganhei. Fábio Navarro e a Patrícia. e... Então, de antemão, Marjorie, Maria José, aí, ó. Turma tá tudo aí. Meu irmão, Jair ó, Alves é o meu irmão, ó. Eu acho que vai fazer o curso agora essa semana aí, hein? oba, vem para É, imersão? vai. Que bacana. Jação, quero te agradecer por ter aceito esse convite, de vir aqui dar o seu depoimento, da sua história, por ter sido tão corajoso, né, de expressar a sua fragilidade, a sua humanidade aqui, os seus aprendizados, o seu crescimento. Parabéns, viu, Jação? Você é um orgulho para mim, um orgulho para a Ápice. Gratidão, Plínio. Você, sem palavras para falar de você, cara. Bom, eu sou suspeito a dizer, né? A Ápice, eu jamais vou esquecer tudo que eu aprendi, tudo que você e a equipe da Ápice aí na sua pessoa representam para mim, né? O Cláudio Gregório é um cara que eu não posso jamais esquecer, jamais. É outro cara que é uma luz para todos nós. Olha só, uma pessoa aqui falando, olá, e entre muitos, né, muitas palavras de carinho aqui, uma pessoa fazendo uma pergunta. Olá, gratidão, como ajudar quem tem resistências e não acredita na magia da PNL? O que eu costumo dizer é, não precisa acreditar. Não precisa acreditar. Eu acho que um dos aspectos bacanas da PNL é esse respeito pela visão de mundo do outro. Se eu discuto e bato de frente, a pessoa pode desenvolver mais resistência ainda. Então, o que precisa é se abrir para a experiência. Né? A pessoa não acredita, mas ela quer experimentar, ela quer ver para crer que de fato funciona. Né?
Agora, se ela tem uma crença de que não funciona sem nem conhecer, então ela é uma crente em relação a isso, né? Mas quando a gente fala isso, não precisa acreditar. É só experimentar? Experimenta. Por exemplo, tem a imersão, Reprograme Sua Mente, agora, semana que vem, gratuita. Experimenta. Você perceber mudanças em você, se você perceber ampliação da sua visão de mundo, melhoria na sua comunicação, nos seus relacionamentos, melhoria na sua autoestima, na sua inteligência emocional, então, aí sim, você de fato experimentou, viveu aquilo, né? Quer falar alguma coisa? Plínio, tem algo que você me disse lá atrás, que eu falava que eu tinha medo de iniciar essa atividade, você falou para mim assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com medo de se autodesenvolver? Vai com medo mesmo. Essa é a palavra que eu deixo aqui para a turma. Que bacana. É isso aí. Eu, por exemplo, tenho agora aí a imersão, é nova, é um evento novo, eu estou com medinho. Só que eu já acostumei até gostar desse medinho. Se não tiver esse medinho, não vai ser tão... Não vai ter uma explosão emocional tão bacana como vai ter com esse medinho. É como um ator que vai estrear uma peça, né? O dia da estreia é o dia mais fantástico, né? Com maior energia. É verdade. Ó, o pessoal falando aqui, que se emocionaram com a sua história, que bacana. Isso aí, o cérebro é poderosíssimo. Veio sem manual. Você me autoriza a colocar depois essa live no meu Instagram? Claro, será uma honra, um prazer. Muito obrigado. Essa eu vou guardar com o maior carinho do mundo. Que 10. A Lu falando aqui, quero muito fazer parte, trabalhar com autodesenvolvimento, que legal. Interessante que, assim, como vocês perceberam, o Gerson não era da área, ele era do universo financeiro. No entanto, um dos nossos treinadores aqui, dos nossos principais treinadores, o Lucas, ele já identificou de cara, falou, Gerson, você tem um perfil, né? Provavelmente pelo rapport, pela sintonia que o Gerson tem com as pessoas, com facilidade de comunicação, com empatia, com a profundidade. Então, talvez ele tenha olhado e falado, bom, você é um perfil possível para trabalhar com isso, sim. Claro, na verdade, qualquer pessoa, algumas pessoas já têm mais talento, mas pessoas que também não têm, que se praticam, chegam lá. A gente já viu isso várias vezes, né? Em todas as áreas do conhecimento. Se a pessoa pratica, PNL é prática. Então, veja só, uma pessoa que não era da área se torna uma pessoa, um profissional de sucesso. Uma pessoa, sabe, que com muitas indicações pelo resultado. Olha que interessante. E a gente também tem, né, Gerson, nas turmas, psicólogos. A gente tem também psicólogos que tem uma não fundamentalista, é só a minha linha aqui. Mesmo dentro da psicologia, são várias correntes, são várias linhas lá dentro. Né? Então, psicólogos que têm uma abertura para aprender sempre que não são fundamentalistas, tipo, só isso aqui que funciona. Psicólogos que têm uma visão mais aberta, muitos vêm estudando PNL e, nossa, né, integrando as técnicas ao seu trabalho e tendo mais resultados ainda, somando forças, né? E não só a PNL, e continuam fazendo isso, evoluindo. Então, é interessante as pessoas perceberem como uma pessoa que não era da área, como pode se tornar um profissional de sucesso. E que nem era a intenção, fez para o seu autodesenvolvimento, apaixonado pelo autodesenvolvimento e se apaixonou por desenvolver pessoas também. Muito bacana. E em breve o Mastermind, né, o Plínio, que eu sei que está na grade aí. Se Deus quiser, vai ser a próxima etapa. Eba, é isso aí. E olha só, gente aqui perguntando o que é PNL. Desculpa, cheguei agora. Interessante, né? Gente aqui que está há muito tempo já na PNL aqui, gente que já fez várias formações e gente que está chegando agora aqui na live. Que bacana, né? Como é eclético. Vem para a imersão. Imersão Reprograme Sua Mente. Se inscreve, está na minha bio. Você vai ter um treinamento que é quase uma formação em PNL. Treinamento poderoso, de segunda a quinta-feira, com o melhor da PNL. Você vai entender PNL de cabo a rabo, desde a parte teórica, suas origens, a epistemologia da PNL, os pressupostos, PNL em relacionamentos, comunicação, inteligência emocional, reprogramação comportamental. Então, você vai entender esse conjunto de técnicas poderosas. Você vai entender de A a Z
e vai aprender a aplicar algumas delas já na sua vida e em outras pessoas. Muito bacana. Imersão, reprograme sua mente. O link está na minha bio. Divulga para o maior número possível de pessoas. Gente, eu não sei se eu vou ter de novo essa imersão. A gente está fazendo ela agora. A ideia é variar. A gente tem outras ações, outras experiências que a gente quer fazer, com outros temas. Não é? Eu gosto de mudanças. Eu sou daquele que fico fazendo muito uma coisa só. Quero fazer coisas diferentes. Então, vem a imersão aí, mas depois tem o Wake Up, depois tem outras coisas. Aproveita a imersão, porque é agora. Imersão, reprograme sua mente. É única. Tá? É o melhor da PNL, diferente de tudo que a gente já deu. E é gratuito. Olha que legal. Eu já não tenho sintonia. Gente brincando aqui. Eu pretendo ingressar. Tá, deixa eu só ver se tem alguma pergunta a mais. Isso, né? Porque a PNL é mais um conjunto de ferramentas que pode integrar e juntar com outras. Legal. E vendo aqui se tem mais alguma questão aqui para responder, senão a gente já vai encerrando. Alguém perguntou de onde eu sou de São Paulo. Só respondendo aí a pessoa lá em cima, não sei quem que é, mas enfim. Sou aqui de São Paulo. E a Tati aqui participando pra caramba. A Tati é uma figurinha. E aí, a Jamira falando, sou psicóloga, estou sempre aberta ao novo, sou curiosa. Parabéns, Jamira, parabéns. Nós gostamos daquilo que funciona, né? Quem trabalha com PNL gosta. Tá dando essas travas aqui na minha imagem, né? Nós que trabalhamos com PNL gostamos de resultado. Então a gente não é focado, a gente não é apegado só à PNL, entende? É que a PNL é uma estrutura tão funcional que você encaixa outras técnicas juntas com ela, né? Juntamente com ela. Ela é uma estrutura que te dá ali uma visão e te dá tanta precisão em chegar nos pontos fundamentais, tanta precisão, que quando você chega num ponto fundamental, talvez você descubra que, nossa, tem uma outra técnica que eu vou usar aqui. Tá? Mas a estrutura de você chegar lá rapidamente, que vai te trazer o resultado rápido, isso é da programação neurolinguística. Aí você usa uma outra ferramenta. Então, a integração de técnicas. Né? Então, tem alguns PNListas que são fundamentalistas também. Só PNL, só PNL. Mas a minoria, é raro achar um assim. A maioria é apaixonado por evolução breve, evolução acelerada. Por que breve? A gente está numa era que a gente quer... Putz, a cada ano você tem um novo modelo de software, você tem atualização dos aplicativos, você tem atualização... Por que a gente não pode se atualizar? Por que a gente não pode atualizar os nossos conhecimentos? E me atualizar enquanto ser humano, me trabalhar, me transformar, e atualizar o meu modelo de atendimento e gerar mais resultado, mais valor ainda para as pessoas que eu atendo. Né? Então, PNL é dinâmica, é evolução contínua, é objetividade e profundidade ao mesmo tempo, e respeito aos vários modelos, e respeito às várias linhas e várias correntes. Queridos, chegamos ao final. Fala, Gerson, quer deixar uma última palavra aqui para o pessoal? Não, só agradecer pela oportunidade, Plínio, e agradecer a todos que estão aqui conosco até agora. Gratidão. Para mim foi uma honra participar aqui desse bate-papo. Que legal. Queridos, bem-vindos. Quem participem do Imersão, Reprograme Sua Mente. É muito dinâmico, muito conteúdo, muita entrega, muito valor. Tá? Não tem enrolação ali, não. A gente fala, vou para curso gratuito que tem muita enrolação e muita venda. Não. Aqui é muita entrega. Te entrego muito. Você vai ter muita coisa para usar com você na sua vida. Muita transformação. Tá? São 4 dias poderosos para mudar de vida. Beijo grande para todo mundo aí. Um grande abraço. Muita evolução sempre. Final de semana está chegando. Final de semana maravilhoso para todos vocês. Eu vou estar aqui imerso, cuidando dos finais aí, dos detalhes finais da imersão que começa segunda para receber vocês com todo carinho. Gerson, mais uma vez, parabéns pela tua história, beijo, meu mestre, pela tua evolução, pela tua coragem de estar aqui e pela tua amizade. Muito obrigado. Valeu. Um grande abraço, meu obrigado. Querido. Muito obrigado. Obrigado. Beijo. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.